Olá, eu sou a Nika e a gente precisa falar sobre Maladaptive Daydreaming. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não sou uma especialista na área da saúde mental e nem uma estudiosa de psicologia. O que eu vou falar hoje no vídeo pra vocês é baseado na minha experiência pessoal. É uma pessoa que por mais de 20 anos passou por isso e mesmo assim ainda sofre em 2018 com pouca informação sobre o termo. Se você jogar hoje no Google Maladaptive Daydreaming, você vai achar a maioria dos artigos em inglês, alguns blogs americanos de pessoas que sofrem disso e estão compartilhando com o mundo sobre o que é, tentando descobrir também mais informações sobre, né? E alguns vídeos no YouTube também. No YouTube tem um vídeo de uma menina brasileira falando sobre isso, e um vídeo de um psicólogo comentando sobre o assunto. E aí você pergunta o que é Maladaptive Daydreaming. Em português eles chamam de devaneio excessivo. O que seria isso? Seria você sonhar acordado, só que de uma forma muito mais intensa e realista. Normalmente isso inicia na infância. A minha história com devaneio como na maioria das pessoas, começou na infância também. Eu tinha uns 6, 7 anos, eu era uma criança muito sozinha. A minha mãe saía normalmente para trabalhar às 5 da manhã e retornava às 9 da noite. O meu pai também trabalhava muito e nessa época ele enfrentava alcoolismo. Tinha muitas brigas em família e para tentar me livrar disso e esquecer um pouco, eu criei meu próprio universinho. Desde os 7 anos, eu crio na minha mente, eu tenho um mundo que eu criei. No devaneio tem uma coisa que ele consegue ser muito real. Você cria histórias e você sente. Essa é a diferença de ser uma pessoa que só sonha acordado para uma pessoa que sofre de devaneio excessivo. Por exemplo, se você cria um personagem na sua mente, um namorado imaginário, você se apaixona de verdade, você sente, você tem as sensações no seu corpo que são referentes a isso mesmo. Se alguém morre no seu sonho, por exemplo, no seu devaneio, você passa o luto real e é muito doido. Fazendo uma analogia como se a gente vivesse num The Sims na nossa mente. Existe um The Sims mental na nossa mente. A gente cria ele e vai coexistindo. Esse é o problema. A gente vai coexistindo e imagina, você tem uma possibilidade de criar o que você quiser na sua mente a qualquer momento em que você esteja se sentindo estressado ou que você esteja fazendo uma atividade monótona. A qualquer momento você pode criar isso na mente e se desligar aqui da realidade. A princípio, isso parece, pra você que não passa por isso, pode estar parecendo, todo mundo sonha acordado, isso é normal. Mas não é. O problema do devaneio excessivo é que ele vicia, ele se torna viciante. Ele é uma fuga que você descobre no começo e ele vira tão confortável porque é um mundo tão explorável e tão rico e tão cheio de complexidade que você acaba gostando e se sentindo confortável de lá. Porque se a sua vida real, por exemplo, não tá legal, você pode simplesmente desligar e ir pra esse mundo e ficar lá o tempo que você achar necessário, que você quiser. E tá aí o problema, né? A gente perde controle sobre isso. Com o tempo, os devaneios vão ficando cada vez as histórias mais longas, mais complexas, e aí você evolui num quadro de que você não consegue mais dormir porque você quer continuar criando a história na sua mente, você não consegue mais prestar atenção nas relações e nos diálogos ao redor porque você quer continuar ali criando. Se algo tá muito chatinho, você já desliga na hora. Qualquer situação que te deixe com a mente mais relax, sem precisar de pensar em algo complexo, você automaticamente desliga. E além disso, existem vários gatilhos, né? Muitas coisas servem de gatilhos para os devaneios. Músicas, filmes, livros. Normalmente quem enfrenta isso lê um livro, imagina uma continuação da história, ou se imagina naquele personagem criado, ou uma série, imagina você sendo aquela pessoa, e aí você se envolve e demora horas, dias e meses nessas histórias. E aí que tá o problema. A gente esquece de viver a vida real enquanto estamos nesse período de devaneio excessivo. A gente cada vez se desliga mais de nós mesmos e nos distanciamos do que somos. E eu acho que por isso é tão necessário a gente conversar e debater sobre Maladaptive Daydreaming. Apesar de ser pouco falado e ser pouco discutido, e muita gente tem até vergonha de falar sobre. Eu mesma tinha muito medo de ser esquizofrênica, porque algumas coisas se assimilam. Por exemplo, eu tô vivendo num mundo que eu sei que não é real, mas
mas eu existo nele, eu tenho sentimentos quanto a esse mundo. Eu sinto, se eu crio, se alguém no meu sonho, no meu daydreaming existe, ela existe pra mim sentimentalmente de verdade. Há uma conexão, não é algo que é só, ai, tava imaginando e passou. Não é assim, você cria uma conexão até emocional com essas pessoas que passam na sua cabeça, essas pessoas que você cria, e você acaba desconectando das pessoas da vida real mesmo, sabe? Imagina, é muito bom criar pessoas perfeitas. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeita, e nem conheço ninguém perfeito que seja perfeito, porque o mundo não é perfeito. Imagina ter essa possibilidade, você pode criar quem você quiser. Se você tá num relacionamento de bosta, você pode simplesmente criar um namorado perfeito que você quer na sua mente. Se você tem uma amizade tá meio bosta, você pode criar uma amiga perfeita do jeito que você sempre quis na sua mente. E isso é muito complicado, essa possibilidade. É como se você, por exemplo, fosse um viciado e tivesse a todo momento disponível a droga pra você usar. E você pode usá-la sem ninguém saber. Eu li em alguns artigos que algumas pessoas que enfrentam o daydreaming, elas têm manias de andar em círculos ou fazer movimentos repetitivos. Eu mesma nunca tive isso, então eu poderia, por exemplo, estar fazendo esse vídeo falando no automático e a minha mente tá em outro lugar, porque eu nunca tive isso de movimentos repetitivos e aí a pessoa presta atenção que você não tá ali. Não, eu nunca tive isso. Eu conseguia fazer devanear enquanto tava fazendo uma atividade no trabalho ou enquanto alguém tava falando comigo e eu não tava aqui na vida real. Eu comecei a ficar preocupada porque eu percebi que o meu The Sims virtual tava virando a minha vida. Eu só queria viver para aquilo. Eu não queria mais encarar a realidade. Eu não queria mais perceber o quanto eu não estava evoluindo na minha vida real. Os problemas que apareciam, eu camuflava com os meus devaneios. Eu sempre sonhei em ser cantora, mas eu nunca fui atrás. Não antes. Agora, sim, mas não antes. Nos meus daydreaming, eu era uma cantora incrível, maravilhosa. Ganhei Grammys, eu sou uma super estrela internacional. Ganhei diversos prêmios por aí. Isso me deixava feliz, de verdade, contemplada de verdade na minha vida real. Como se aquilo fosse uma vitória minha na vida real e nunca foi, nunca existiu. Existiu na minha mente. Mesmo assim, isso deixava realizada. Então, se eu trabalhava em algo que eu não gostava, eu poderia chegar em casa e criar a minha vida artística na mente, ter as minhas conquistas e me sentir feliz, mesmo que falsamente, porque há o sentimento, sim, de que aquilo era como se realmente estivesse existindo. Então, quando eu cheguei aos meus 20 e poucos anos e vi que eu não tinha feito nada do que eu queria na minha vida até agora, eu comecei a ficar preocupada, porque eu pensei, até quando? Até quando eu vou ficar fazendo isso? É assustador você olhar pra sua vida e ver que você parou. Tudo que existe, legal, eu tenho esse mundo, mas eu não consigo trazer ele aqui pra vida real. Como é que vai ser? A minha vida inteira vai ser só coisas que eu crio e os sentimentos reais, né? Porque a gente vai perdendo a ligação com a gente mesmo. Você olha no espelho e você não é aquela mulher que você tá vendo ali no espelho, você é a mulher da sua cabeça. E normalmente você cria alguém na sua mente e não tem as mesmas características que você. As mulheres que eu criava na minha mente, as milhares de mulheres que eu criei, sempre eram mulheres padrões, corpo perfeito, olho claro, pele perfeita, cabelo, artista de cinema. Era sempre esse padrãozinho. Era sempre esse padrão que eu criava. Então, quando eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia, porque eu não sou o que eu tô vendo aqui. Eu sou a pessoa que tem na minha mente, então tá bom. Se eu sofrer algum tipo de preconceito, de bullying, não tem problema. Na minha mente, eu sou aquela mulher perfeita. E aí que tá o problema. Isso dificultou até na minha aceitação, porque eu não me olhava mais, porque não me importava. Eu acordava, ia dormir, só olhava no espelho pra escovar os dentes e passar uma maquiagem rapidinha, mas o foco não era em mim, porque eu já era uma mulher espetacular aqui na minha mente, não precisava lidar com ela. E aí quando você vê que, ok, você precisa lidar com a realidade, como é que você vai fazer isso? Você cansou dos devaneios, você cansou de só criar, você quer sentir alguma coisa real. Finalmente você tem o estralo que você fala, eu preciso sentir alguma coisa real, eu preciso realizar alguma coisa real. E aí é que vem o clique e você pensa, ok, o que vou fazer com a realidade? Viver só da realidade é muito assustador pra quem vive em devaneio, porque a realidade é cheia de burocracia, cheia de dificuldades e barreiras. Não é como as histórias que a gente pode criar, e a gente pode simplesmente criar saídas rápidas e fáceis pros nossos problemas. Por isso que eu fiz esse vídeo. Quem passa por isso, se você chegou a esse ponto, aí você pensa, ok,
eu vou ter que encarar a realidade também, porque ela existe. E aí você precisa de uma ajuda psicológica pra você saber por que que você tá fugindo de você, dessa situação, por que que você criou esse universo que é tão cheio de barreiras, é um muro, você criou um muro entre você e a realidade. O que que tá do outro lado do muro que você não quer olhar? É você mesmo? É a situação? O que que tá acontecendo que você tá fugindo disso, você não quer olhar de jeito nenhum? Porque uma hora você vai ter que olhar pra isso. A gente vê na internet pessoas que passaram 50 anos em devaneios, 50 anos da vida, não vivendo real, vivendo em seus devaneios. E isso, pra mim, se tornou assustador depois que eu li, porque eu pensei, tá, mas eu vou ficar até quando então nisso? Será que eu ainda tenho salvação? A minha vida inteira vai ser eu criando as histórias e nunca vivendo-as, vivendo elas de verdade, na vida real? Foi isso que me despertou. Quando eu comecei a me desafiar pra diminuir os devaneios, algumas coisas que eu fiz. Primeiro, não é fácil você aceitar que você vai encarar a vida real e tentar não usar esse tipo de artifício que é como sua droga. É reconfortante, é acolhedor, mas se você quer abandonar, é como uma reabilitação. Você entrou numa rehab. Nos primeiros meses foi muito difícil pra mim, mesmo na hora de dormir, é quando aí que libera mesmo todas as possibilidades de criações. Quando eu ia dormir, eu tentava não ouvir música, porque música é muito gatilho, então eu tentava não ouvir música antes de dormir, tentava me concentrar só em tentar dormir. Era muito difícil, muitas vezes eu não conseguia e muitas vezes eu chorava de frustração porque eu queria fazer aquilo. É uma necessidade, é como se estivesse em abstinência. Eu precisava fazer aquilo, eu queria fazer aquilo. Eu tentava não ouvir música antes de dormir. Eu comecei a tentar viver mesmo. Eu tinha uma banda de rock, eu tentei me envolver mais com o projeto. Eu sei que eu não tive ainda 100% presente ali. Algumas vezes eu subia no palco e eu não estava realmente lá. Às vezes a minha mente estava viajando. Mas foi a primeira vez que eu tentei um projeto real, planejar e tentar minha carreira. Igual agora eu tô lutando por isso na vida real, a carreira de cantora. Então a minha banda, a banda Deliora, foi a primeira experiência que eu tive de tentar correr atrás daquilo. Porque você é muito do que você cria na sua mente. Normalmente, até a personalidade que você cria na sua cabeça é muito sua, é muito de você. E você não percebe. Por exemplo, eu sempre imaginava que eu era uma mulher confiante. Então eu pensei, ok, eu sou essa mulher confiante na mente. Como me tornar na vida real essa mulher confiante? Na minha mente eu era uma mulher que conquistava coisas. O que eu preciso fazer pra começar a tentar conquistar essas coisas? Eu era uma mulher que gostava muito da minha aparência, me dava muito bem com a minha aparência na minha mente. Como ser essa pessoa que está bem consigo mesma, com a sua autoestima? Como me tornar essa mulher que eu criei mentalmente na minha vida real? Como ser ela na vida real pra sentir as coisas plenamente pela primeira vez? É muito diferente, gente, é muito diferente você criar, sentir as emoções dos devaneios, mas você sentir na vida real é muito diferente, é muito mais real, é melhor você se divertir de verdade, você se apaixonar de verdade, você criar algo de verdade, você conquistar algo de verdade. É muito boa a sensação. E é diferente porque é você de verdade aqui na vida real existindo. É muito legal estar 100% do tempo atenta nas coisas e nas pessoas. Eu sentia muita falta disso. Eu sentia muita desconexão com as pessoas, porque muitas falavam comigo e eu não tava prestando realmente atenção no que elas estavam dizendo. Muito conteúdo eu tava consumindo, por exemplo, de filmes e séries, que eu não tava realmente prestando atenção. Eu tava mais preocupada em continuar a história ou me imaginar nela do que só ouvir a história que queriam me contar. Existem pessoas pagas para criarem roteiros incríveis de séries. Vamos dar uma chance para essas pessoas mostrarem histórias legais sem que a gente tenha que fritar o nosso cérebro para dar continuidade. Isso foi uma coisa que eu tentei fazer também. Assistir séries por assistir a série e receber aquela história sem ter nenhum tipo de compromisso com ter que continuar a história ou me imaginar ali o que eu faria se eu fosse essa personagem e tal. Ler livros para tentar mesmo pegar o conteúdo, mastigar o conteúdo, recebê-lo de verdade, colocar na mente tudo aquilo. Tudo isso vai ficando difícil com o tempo. Por isso que eu acho que é necessária a discussão sobre isso. Isso atrapalha a nossa vida em diversos fatores. Você não consegue mais ouvir uma música ouvindo cada detalhe da música, porque sua mente, ela tá em outro lugar, você não consegue mais ver filmes e discutir sobre o filme em cada sentido mesmo do que aquele cara quis dizer. Às vezes você tá andando na rua e você nem presta atenção no caminho que você atravessou, porque você tava viajando e
e poderia ter acontecido alguma coisa com você, sabe? Quando você tá nesse nível de vício, é muito preocupante. Olha, tanto de coisa que atrapalha. Me atrapalhava em tudo, até em estudar. Eu não conseguia estudar. Se eu lia um livro, eu já tava viajando em outras coisas. Era um problema de atenção incrível que eu desenvolvi também por causa disso. Algumas coisas que eu fiz foi tentar parar de ouvir música antes de dormir, tentar na hora de dormir. É muito difícil no começo, você não vai conseguir, sem controle. Eu comecei a fazer uma série de textos que se chama As Histórias que Ninguém Lê, porque eu queria escrever sobre as pessoas reais e queria mostrar que pessoas reais também poderiam ser incríveis dentro da sua possibilidade de realidade. Conheci algumas pessoas que tinham histórias muito marcantes, comecei a escrever sobre elas. Também escrevia sobre algumas histórias que ficavam muito na minha mente, que estavam há muito tempo, pra tentar me livrar delas, pra tentar, ok, vou me livrar pelo menos de um pouco disso no papel. Eu sei que vão surgir outras, mas pelo menos essa vai passar. Vai estar escrito em algum lugar, eu vou ter registrado. Tentei mudar minha vida social, sair mais, conhecer pessoas de verdade, fazer amigos de verdade, conhecer gente, conversar mais sobre as pessoas e tentar retomar essa minha conexão com o mundo que eu tinha desligado totalmente. Não totalmente, porque aí seria um quadro de, acho que, saúde mental, né? Inclusive, isso é um dos motivos que poucas pessoas falam sobre o Maladaptive Daydream. Muita gente tem medo de ser doente ou esquizofrênico, e pesquisando sobre o assunto eu vejo que não tem essa conexão, porque a gente sabe que não é real. Mesmo assim, a gente utiliza desse artifício e depois a gente vira quase uma escrava disso mesmo. Eu poderia usar essa palavra porque é isso, é um vício que você não controla, Por isso que eu fiz esse vídeo. Eu acho que tem pouco conhecimento sobre Maladaptive Daydream e eu acho que tá na hora da gente começar a falar, da gente começar a se ajudar, a gente criar fóruns, a gente ter alguns grupos no Facebook, mas normalmente a maioria é gringa, então é mais difícil de você conseguir falar sobre o assunto. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre, ter menos vergonha. Eu, por exemplo, antes desse vídeo falei no máximo pra 3 pessoas na minha vida que eu sofria disso, que eu sofri por mais de 20 anos com isso e que foi muito difícil pra mim me livrar. E hoje dizer que eu tô realmente quase 100% dos momentos da minha vida aqui, na vida real, e que eu tô tentando construir essa mulher que eu era só no meu The Sims virtual, agora na vida real. Pra mim tá sendo muito importante isso, tá sendo muito importante fazer esse vídeo pra convidar vocês a falar nos comentários ou em grupos de WhatsApp. Vamos se juntar, vamos falar mais sobre isso. Não é algo simples. Eu acho que a gente tem que incentivar até os profissionais da área da saúde mental de falar sobre isso, sim, porque há os riscos. Imagina, se eu nunca tivesse tido isso aula, eu poderia ter vivido assim a minha vida inteira, ter ficado cada vez mais no meu universo e não ter conquistado nada na vida real e não ter feito as coisas reais, porque eu estaria no meu mundinho perfeito, mas que acabou me prejudicando e me atrasando muito na minha vida. Então eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se apoiar, não ter vergonha de falar, a gente não é louco, nós só somos pessoas comuns que descobriram uma forma agradável e angustiante de fugir dessa realidade tão dura que a gente vive. É isso. Tamo junto pela evolução, um beijo no coração. Até o próximo.